Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os colegas senadores e senadoras, aqueles que nos acompanham, cumprimento o ministro Sérgio Moro, e quero dizer que a democracia vive do bom debate. E, portanto, a falsa criação de dicotomias ou de pensamentos binários, quem faz isso é porque é a favor da corrupção, quem faz aquilo porque é defensor da moralidade não vão ajudar o Brasil a chegar a lugar nenhum. Eu percebo muitas vezes que o debate aqui, em vez de se ater ao tema de esclarecer aquilo que foi revelado, muitas vezes se adjetiva que fulano é excepcional. Eu prefiro ir aos pontos diretamente para que a gente possa esclarecer. O ministro insiste o tempo todo em desqualificar o site e chamá-lo de sensacionalista. Só queria lembrar que o site e os jornalistas já foram ganhadores daquilo que se chama do Oscar do jornalismo, com a revelação dos Wikileaks, que semelhante ao nosso caso, ou pode parecer semelhante, sob a desculpa dos Estados Unidos de combate ao terrorismo, se grampeou o presidente da República, presidente da companhia da importância da Petrobras. Então, eu quero dizer que o combate à corrupção é pré-requisito para qualquer um que esteja na vida pública. Eu, pessoalmente, estou muito à vontade no tema, porque, quando governador, abri 2 processos através da Secretaria de Segurança Pública, investigados absolutamente dentro da lei. Eu sempre disse que não quero saber do processo, eu quero que seja feito dentro da lei. E, ao fim e ao cabo, foram presas pessoas de relevância, de importância na hierarquia, inclusive da Polícia Militar do Estado da Bahia. Então, acho que aqui cada um cumpre o seu dever. Mas a tentativa de muitos é de desqualificar o chamado do jornalismo investigativo. O Watergate aconteceu com base em jornalismo investigativo. Então, não me parece que a melhor forma de combater é desqualificar. A melhor forma de combater é responder aquilo que até agora está revelado. Eu não sei se aquilo é o total. Eu confesso até que imaginei que, eventualmente, o ministro, apesar da fala da juíza Selma, que o ministro pudesse, eventualmente, até pedir afastamento para responder, sem parecer que estaria usando da condição de ministro para se proteger. De qualquer forma, eu quero insistir, porque já que Vossa Excelência fala tanto de sensacionalismo, foi uma medida sensacionalista divulgar as conversas grampeadas da presidente da República, Dilma Rousseff? É sensacionalismo praticamente colocar no pelourinho a dignidade das pessoas ou de pessoas que deveria ser mantido o sigilo, que muitas vezes acabam sendo praticamente julgadas a público? Eu não falo de políticas, eu falo do caso da Escola Base de São Paulo, onde as pessoas foram execradas. Não tem nada a ver com Vossa Excelência, evidente? Não. Eu só estou citando o caso, é evidente que não tem a ver com Vossa Excelência, ou aí eu cito algo que tem a ver com Vossa Excelência, já que Vossa Excelência presidiu o feito. É da lavra do ministro Herman Benjamin, do STJ, quando foi ser feita a diligência, que foi ele que presidiu o feito, ao ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, ele determinou que a Polícia Federal o fizesse não com as fardas que chamam a atenção por onde passam ou com carros caracterizados. Ele exigiu que fosse tudo feito com carros sem caracterização, que as pessoas, como toda boa polícia judiciária faz, já que não é polícia ostensiva, deveria fazê-lo guardando a discrição que uma investigação e não sensacionalisticamente aparecendo. Então, eu acho, Vossa Excelência, que se mira tanto nas questões, ou pelo menos no modelo americano, Vossa Excelência sabe que lá eles são muito duros, como já foram, conforme artigo hoje publicado na Conjur, do professor Antônio Vieira, que mostra que juízas e procuradores foram punidos, sendo afastados do cargo exatamente por esse tipo de conversa. A pergunta que eu faço, a depender da evolução dos fatos e novas revelações que mostrem que o relacionamento entre Vossa Excelência e o Ministério Público saiu fora do padrão, Vossa Excelência pensa na hipótese de pedir renúncia do cargo ou afastamento para não interferir no julgamento? Porque se for aberta uma investigação pelo CNJ ou o Supremo Tribunal Federal, será a Polícia Federal que terá que fazê-la.
e não vai me parecer razoável que aquele que passará a ser investigado continue comandando a Polícia Judiciária Federal. Ministro. Senador, a minha percepção particular em relação a esses fatos é de que o impacto inicial decorrente do sensacionalismo da divulgação daquelas notícias pelo site, né, geraram uma repercussão indevida, certo? E os fatos, o tempo, está colocando as coisas no devido lugar. Eu não queria citar de novo, mas vou citar de novo, né? Alguém que escreve que os fatos eram muito graves, um observador estrangeiro imparcial, não tem nada a ver com a nossa política ordinária, é um especialista em anticorrupção, que escreve inicialmente com uma condenação firme, né, questionando as mensagens, a ética dessa troca de mensagens entre o procurador e eu, pelo menos assim divulgadas. Né, como disse, a gente não sabe se elas são autênticas ou não podemos afirmar isso. E uma semana depois escreve um novo artigo, olha, o incrível escândalo que encolheu. Né? Algumas pessoas já de prima facie, quando foram divulgadas aquelas supostas mensagens no primeiro dia, olharam aquilo e identificaram, não, isso aqui não tem nada. Isso aqui é uma conversa entre juiz e procurador, como é comum entre juiz e advogado. Né? Vou requerer não sei o que, a tendência é indeferir. Como que isso pode ser inapropriado? Né? Como esse tipo de afirmação, se é que ela ocorreu mesmo, não vou lembrar se 3 anos atrás eu escrevi a tendência é indeferir, né? Mas se eu escrever aquilo, isso não tem nada de ilegal, ilícito. Né? Falar para o juiz, vou requerer uma liminar. O juiz examina, olha, eu acho que a tendência é indeferir. Né? Mas eu vou examinar a decisão, isso é muito comum. A tendência é deferir. Mas enquanto não tem a decisão no papel, né, não tem a decisão. O juiz pode mudar de ideia daquela impressão inicial. Então, assim, não vou criticar pessoalmente o site, não vou criticar pessoalmente o jornalista, ele acredita estar fazendo o trabalho dele. Né? Sou contra essas ameaças aí que foram veiculadas, aparentemente, ao companheiro dele, né? Em absoluto. Mas que há uma divulgação sensacionalista e, muitas vezes, dissociada do texto das supostas mensagens, isso me parece para lá de evidente. O que coloca em questionamento quais são os propósitos desse tipo de divulgação. Porque eu disse, se tem realmente essas graves irregularidades, esses graves ilícitos que são afirmados pelo jornalista, que apresente uma autoridade independente, apresenta lá no Supremo, para averiguar isso, então. E veja, eu estou falando isso não para buscar impunidade, não, apresenta isso, vamos ver o que tem. E não esse sensacionalismo, vamos dizer assim, vou divulgar em 1 ano, todo dia, um novo capítulo. Eu acho que isso desmoraliza o veículo jornalístico dessa forma. Não vejo lá situações do passado, por exemplo, jornalistas do Watergate, se eles tivessem a informação total desde o início, eu imagino que eles divulgariam desde o início e não levariam 1 ano divulgando aquilo lá. O que eles foram fazendo foram elaborando as matérias segundo as informações que eles colhiam e aí imediatamente eles divulgavam tudo. Da mesma forma lá, os papéis do Pentágono, caso que ficou famoso, foram sendo divulgados à medida que eles tinham. Eventualmente pode ter alguma coisa ali paulatina, mas ninguém chegou lá e falou, vamos levar 1 ano a conta-gotas e sem apresentar a mais ninguém aquele material. Inclusive, naquele caso, os papéis dos Pentágonos, o material foi compartilhado com outros veículos de imprensa. Então, me parece um comportamento absolutamente diferente. Na questão aqui da escola de base, eu peço até escusa, mas não é um caso meu. Foi um grande erro judiciário ali daquela divulgação. Não foi da Justiça, mas foi das autoridades de investigação. E nós, nesse caso da Lava Jato, nós tomávamos cuidados pontuais. Por exemplo, praticamente nenhum agente político foi algemado, conduzido com algemas. No caso do ex-presidente, nós proibimos a autoridade policial de realizar qualquer filmagem. No caso do Sérgio Cabral, aquilo foi feito ao contrário das determinações da Justiça. Foi uma decisão dos agentes policiais. Tá? Nem sempre o juiz tem controle de tudo que acontece nessas diligências policiais.
O que nós constávamos normalmente, e consta expressamente, no caso do ex-presidente, é proibição expressa de utilização de algemas na realização daquela prisão. Senador Jacques. Não, é que eu vou insistir no tema, porque todas as ações tiveram um caráter claramente sensacionalista. Chegar um conjunto de carros plotados na casa ou no escritório de alguém, eu acho que isso claramente podia ser evitado. Ministro, é Vossa Excelência que sempre declarou que para o sucesso da operação era necessário o apoio da imprensa e o apoio da opinião pública. Eu posso dizer que o jornalista está trabalhando com o mesmo elemento que Vossa Excelência. Ele está querendo o apoio da opinião pública e da imprensa para que suas coisas ganhem a conotação que tiveram. Vossa Excelência não me respondeu se foi sensacionalista a divulgação do diálogo da ex-presidente. Eu não estou dizendo que é da sua responsabilidade, mas Vossa Excelência era o responsável pelo feito. E eu não soube de ninguém admoestado por ter executado isso. Segundo Vossa Excelência também não revelou, porque eu não sei o conteúdo do que esse jornalista tem, se isso evolui e acaba se abrindo uma investigação, porque, na minha opinião, são sérios. Respeito muito o ministro Carlos Veloso, mas não acho que a fala do ministro Carlos Veloso cobre todos os diálogos contidos na revelação. A pergunta que faço, se isso se avoluma, novas revelações vêm e se abre uma investigação, Vossa Excelência entende que é de bom tom se afastar do cargo para permitir que a Polícia Federal haja com absoluta tranquilidade? Porque várias das prisões preventivas executadas foram sempre no intuito de não se acabar com provas e não deixar que o agente pudesse atrapalhar a investigação. Então, por isso eu insisto na pergunta, porque eu não sei o que está por vir. Eu não sou amigo, conheço como jornalista o cidadão, mas pode ser que saiam coisas novas. E eu queria que Vossa Excelência... Porque, por acaso, eu tive esse diálogo com o ministro Herman Benjamin. E ele me relatou, se o juiz do feito quiser, proíbe o espalhafato, me perdoe o termo, que a Polícia Federal muitas vezes fazia investigação e nem autorizava que se desse. Eu tive busca e apreensão na minha casa. E antes que a busca e apreensão terminasse, a delegada estava na televisão dando contra a ordem da desembargadora federal, que autorizou a busca e apreensão, contra a ordem dela, já dando e me imputando, sei lá, quantos milhões que eu teria recebido. Então, há um sensacionalismo em torno disso. Essa é uma novela que perdura há 5 anos e me permita só concluir, ministro. Quando Vossa Excelência fala da combinação do combate ao fosso social e o combate à corrupção, eu tenho uma crítica pontual à operação dirigida por Vossa Excelência, é que eu acho que deveria ter salgado o CPF das pessoas físicas e não acabado com as empresas. Nós temos empresa que o dono, Marcelo Odebrecht, é só dono. Conclua, por favor, senador. Mas são milhares de engenheiros, é uma inteligência acumulada que foi jogada para o espaço. Então, acho que deveria ter havido essa cautela de preservar a sabedoria nacional e penalizar, por exemplo, obrigando a transferência do controle acionário das empresas para que o mau gestor, o mau dono, não continuasse mandando numa empresa da importância de muitas que foram terminadas. Obrigado. Ministro. Bem, veja, no caso da Operação Lava Jato, eu sempre manifestei a necessidade de que esses processos judiciais fossem transparentes. Então, o que nós fazíamos? A partir do momento que o sigilo para as investigações não era necessário, especialmente na fase da ação penal, nós levantávamos o sigilo. Mas nós fazíamos isso transparente, de maneira transparente. E todo o material probatório, todas as informações ficavam disponíveis. Nós não ficávamos assim divulgando em pílulas aqueles fatos, nós colocávamos eles por inteiro. Aquela decisão envolvendo aquele áudio, tudo bem, pode ser, pode haver divergência, mas foi uma decisão proferida nos autos. Foi uma decisão transparente, eu expus aí as minhas razões, eu não me servi na ocasião de hackers criminosos para encobrir a minha responsabilidade, certo? No que se refere ao conteúdo, ao que tem, ao que não tem mais esse site, eu estou absolutamente convicto da correção das minhas ações como juiz. Tá? E sei que se as minhas comunicações com quem quer que seja, sejam divulgadas sem adulteração e sem sensacionalismo, essa correção vai ser observada. Então, eu estou absolutamente tranquilo quanto a isso. Mas se é
Se é esse o problema, então o site apresente tudo. E aí a sociedade vai poder ver, né, de pronto, se houve alguma incorreção da minha parte. Eu não tenho nenhum apego pelo cargo em si. Apresente tudo, vamos submeter isso então ao escrutínio público, e se houver ali irregularidade da minha parte, eu saio. Né? Mas não houve. Né? Por quê? Porque eu sempre agi com base na lei e de maneira imparcial, e se forem divulgadas todas as minhas mensagens, eu falei isso publicamente, pode divulgar tudo. Se for divulgar tudo de maneira sem adulteração, sem o sensacionalismo, sem a construção de interpretações que não correspondem minimamente ao texto, vai poder se verificar de todo que a atuação foi absolutamente íntegra, absolutamente convicto em relação a isso. Agora, minha sugestão, cobrem do veículo, do site, a apresentação integral de tudo. Senador Flávio Bolsonaro. Boa tarde a todos.